Você conhece alguém que já teve um pedido negado no INSS? Talvez você, talvez algum familiar seu precisou do INSS e quando bateu na porta, simplesmente houve uma negativa. O INSS, se você não sabe, passou o mês de janeiro inteiro sem funcionar o aplicativo do meu INSS. Milhões de usuários no Brasil inteiro simplesmente não conseguiram utilizar a ferramenta do INSS. Não conseguiram solicitar certidões, não conseguiram solicitar benefícios através dos aplicativos e do site. E se eu te disser que o INSS foi pensado quando o Brasil decidiu, vamos criar um meio para as pessoas se aposentarem. Se eu te disser que o INSS foi pensado para que você não consiga se aposentar, você acredita nisso? Você já se perguntou por que as reformas da Previdência no Brasil só fazem piorar? Eu vou contar para você hoje, tá? Por que é tão difícil conseguir um benefício do INSS? Por que é tão difícil e nós vemos filas e mais filas, nós vemos a cada dia mais pessoas tendo seus benefícios negados, é difícil conseguir o BPC, é difícil conseguir a sua aposentadoria e muitas das vezes você precisa recorrer ao poder judiciário para poder ter o seu benefício concedido, tá? Então, eu vou contar para você como é isso e por que o INSS foi pensado para fazer você simplesmente não ter direito à aposentadoria, porque foi isso que aconteceu quando foi criado o INSS no Brasil e eu posso te provar. Esse é o vídeo mais importante que eu já gravei aqui nesse canal. Porque eu já gravei vídeos sobre Pix, eu já ajudei você com a questão do Banco Will, eu falei sobre o piso nacional dos professores, mas o que eu vou trazer hoje para você pode definir se você vai ter direito ou não a uma aposentadoria digna no futuro. Tá? Então, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixa já o seu gostei nesse vídeo, tá? Se inscreve, ativa o sininho e eu quero pedir para você o seguinte: manda esse vídeo em todos os seus grupos, porque as pessoas precisam saber como funciona o INSS e por que o INSS é uma máquina de negar pedidos e de piorar a sua vida, tá? Então vamos lá. O que eu vou trazer aqui para vocês hoje, gente, eu vou já projetar na tela, não é uma opinião política, é um conceito histórico comprovado e todas as informações que aqui eu vou passar para vocês foram tiradas diretamente do site do INSS, tá bom? Então vem com a gente. Eu tô com um probleminha aqui na projeção que a minha imagem ela vai ficar um pouquinho turva, tá? Mas vocês vão conseguir ver tranquilamente o que eu projetei. Então vamos lá. O governo nunca quis que você conseguisse chegar à aposentadoria. Isso é fato, tá certo? A Previdência no Brasil, ela foi criada lá por volta de 1923. Tá? Então a Previdência é criada em 1923. Quando chega em 1967, é instituído no Brasil o modelo tripartite. O que é o modelo tripartite? É uma junção de três figuras contribuindo para a Previdência. Quem são essas figuras? O trabalhador, quando você tem aquele desconto lá no seu contra-cheque, tá? A empresa e o governo. Então você tem a empresa pagando INSS, você pagando INSS, descontando no seu salário, tá? E você tem também o governo injetando dinheiro nessa previdência. Tá? Funcionou assim. Então, a partir de 1900, a previdência, entenda, vamos fazer uma linha do tempo. Previdência criada em 23, em 67 se cria o modelo atual, o modelo tripartite. Tá? E nós vamos ver também que lá em 88, com o avanço, com a nova Constituição, a Constituição que está vigente atualmente, nós criamos então ali a cobertura dentro da Previdência Social, não somente de questões de aposentadoria, mas ali também de saúde e de assistência social. Então, por exemplo, nós temos hoje no Brasil o BPC. O que é o BPC? O Benefício de Prestação Continuada. Então imagina, aquela pessoa que nunca contribuiu, muitas das vezes, aquele agricultor que nem sabia às vezes o que era isso, para que ele chegue na velhice e tenha um mínimo de dignidade, ainda que ele não tenha contribuído, tá certo? O governo vai lá e paga para ele um salário mínimo. Tá? Isso voltado para quê? Para a questão da assistência social. Quando o trabalhador adoece, né? O trabalhador vai lá, adoece e precisa se afastar. Nós temos então ali também um benefício de natureza o quê? De saúde. Tá? Então, chega em 1988,
os legisladores dizem, olha, a Previdência ela não pode só cobrir questões de aposentadoria, mas precisa cobrir um afastamento para tratamento, precisa cobrir também, acobertar pessoas que infelizmente ao longo da carreira não conseguiram contribuir, tá certo? Então, nós começamos a ver exatamente essas questões. Então, nós entendemos já, eu já trouxe para você, né, a visão em uma breve estrutura de linha do tempo, temporal, de como foi estruturada a Previdência do Brasil. Mas eu trago para você agora o seguinte, de onde vem esse modelo? Você acha que saiu da nossa cabeça, do brasileiro, do legislador lá de 88, dizer, vamos criar um modelo de previdência, lá de 67, até mesmo 1923, vamos pensar aqui como é... Não, isso não aconteceu. O que aconteceu foi que o Brasil importou um modelo. Ele viu um modelo e ele trouxe esse modelo para cá, tá? Então, esse modelo vem de onde? Vem da Alemanha, tá? Que tornou-se a primeira nação do mundo a adotar um programa de seguro social para idosos em 1889 e que foi idealizado pelo chanceler, primeiro-ministro alemão, Otto von Bismarck. Em 1889, o alemão já previa 65 anos como idade para obter o cuidado do Estado. A Alemanha havia travado a Guerra da Unificação em 1871. Então, vou trazer para você agora o pano de fundo disso. Então, em 1871, a Alemanha inicia uma guerra para se unificar. Antes era Prússia o nome, né? Você pode estar estudando esses aspectos históricos. E a Alemanha termina essa guerra quebrada. Ela termina quebrada, tá? E aí o que é que acontece? O Otto von Bismarck, primeiro-ministro, ele tem a ideia, como é que a gente pode recuperar a economia alemã? O que é que eu posso fazer? Eu vou cobrar imposto, mas a economia está quebrada, imposto não dá. O que é que eu vou fazer? Então ele chega e diz o seguinte, olha, o Estado, tá? O Estado ele vai simplesmente cuidar de você. Ele vai manter ali os seus rendimentos quando você não puder mais trabalhar. Só que com um detalhe. Na Alemanha, a expectativa de vida da época era de algo em torno de 40 a 45 anos de idade. E a idade mínima era 65 anos. Então você tem uma sociedade lá em 1871, sociedade essa que vivia até 40 e 45 anos, era a expectativa média de vida das pessoas, com a idade de se aposentar 65 anos. Pergunto a vocês acham que quantos por cento das pessoas conseguiam se aposentar? A maioria morria com 40. O Estado dizia, olha, se você chegar em 65, a gente banca você através da Previdência Social. A gente concede a sua aposentadoria. Ou seja, o Otto von Bismarck montou uma máquina de captar dinheiro, não uma máquina de ajudar ninguém. Então, ele prometia a aposentadoria aos 65, mas as pessoas, em sua maioria, só viviam até 40. Então, o número de pessoas que alcançaria a aposentadoria quando essa idade chegasse era muito pequeno. E foi esse modelo que foi adotado no Brasil. Tá? Então, a Previdência Alemã foi criada para reestruturar a economia alemã. Previdência não foi criada, em hipótese nenhuma, a Previdência não foi criada para pagar a aposentadoria. A Previdência foi criada como instrumento de recuperação da economia alemã. A Previdência de Bismarck previu a concessão da aposentadoria aos 65 anos, quando a expectativa de vida da época ficava entre 40 e 45 anos. E foi exatamente este modelo que Eloy Chaves, o cara que pensou a Previdência no Brasil, trouxe para nós. Tá? Então, o Eloy Chaves olha assim, olha, vamos criar um modelo de Previdência, eu vou propor lá no Brasil, deixa eu ver qual é o modelo que eu acho que é o ideal. Qual é o modelo? O alemão. Modelo esse que não pensava nas pessoas, pensava na economia. Tá? Aí vocês perguntam, mas será que é verdade que a Previdência baseou-se no modelo alemão? Eu estou projetando na tela para você página do Gov, página do INSS, que vai ter aqui, olha, postagem sobre o centenário da Previdência Social, que diz o seguinte, no próximo dia 24 de janeiro de 2023, a Previdência brasileira completa 100 anos. O marco da legislação previdenciária no Brasil foi o de Eloy Chaves, em 1923, que criou caixas de aposentadoria e pensões, a CAP, inicialmente voltadas apenas para trabalhadores e empresas de estradas de ferro. Eloy Chaves se inspirou em Otto von Bismarck e a Previdência Alemã de 1883. A própria página do governo federal confirma: o modelo de previdência do Brasil não foi pensado em você, foi pensado na economia. Tá? Então, isso é muito importante. Então, por que a Previdência não é pensada para você conseguir se aposentar? Que é o que eu estou falando para você nesse vídeo.
Primeiro, porque o modelo previdenciário, tá, ele foi focado em propor idades altas que dificilmente você consegue chegar. É por isso que no que nós vemos é o quê? Nós vemos reformas e mais reformas da Previdência, onde cada vez mais se aumenta a idade. Buscando fazer o quê? Buscando fazer com que fique mais difícil de eu, você, nossos pais, nossos familiares consigamos alcançar a tão sonhada aposentadoria. Aquele sonho de chegar numa idade boa, numa idade ainda com saúde, para gozar e descansar depois de termos contribuído tanto com o nosso país. Mas não foi para isso que a nossa Previdência foi pensada. E é por isso que toda vez que a expectativa de vida do brasileiro ela aumenta e as pessoas estão conseguindo se aposentar mais cedo, com mais saúde, com mais vigor, vem o governo e simplesmente faz o quê? Aumenta a idade. É como aquele ratinho que tá ali na rodinha, sabe? Correndo para alcançar a cenoura, só que ele nunca chega. Pronto, exatamente isso. São raras as pessoas que chegam. Né? Então, quando a medicina evolui e as idades ficam mais próximas, então nós temos o quê? Reformas, né? E já se fala, agora se o Lula ganhar, muito provavelmente nós vamos ter uma nova reforma da Previdência, tá? Então, nós temos uma Previdência baseada em 3 pilares. Primeiro, idade mínima alta. Segundo, contribuições longas. E terceiro, fatores de cálculo que reduzem o teu benefício. Então, tu imagina, você está ganhando ali o seu vencimento. Você ganha R$3.000. Quando você se aposenta, o que é que você tem? A redução. Você vai ganhar a média dos seus maiores salários. E vai passar a ganhar, em vez de 3.000, você vai ganhar 2.600, vai ganhar 2.400. Você tem redução. Por quê? Porque a Previdência, guarda isso, ela não foi pensada em você, ela foi pensada na economia. Ela foi pensada em tirar um país do caos financeiro. Tá? Então, é isso que nós temos. Não sou eu que estou dizendo. A história conta que o Brasil fez a sua previdência baseada no modelo alemão. Modelo esse que não pensava em cuidar dos seus idosos. Tá? Então, 3 pilares. Idade alta, vê se não bate. Idade alta, longas contribuições e fatores de cálculo que reduzem benefícios. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou em dezembro, antes do recesso. Você foi incapacitado para trabalhar e simplesmente a última reforma lá do Bolsonaro fez o quê? Fazer com que você simplesmente perdesse 40% do seu vencimento. Então imagina, você ganhava R$1.000 do nada, você vai ter que se virar e viver com R$600. E o Supremo foi lá e disse, ok, é isso mesmo. Tá? É constitucional e é válido. Ou seja, por todos os ângulos que você tente olhar a situação, você vai ver que a Previdência não foi pensada nas pessoas. A Previdência foi pensada na economia. E aí você se pergunta, mas então, doutor, nesse cenário, o que resta? O que é que eu posso fazer, afinal de contas, né? Primeiro, você pode realizar o melhor planejamento previdenciário. Então, você pode procurar um contador, um advogado da sua confiança, dizer, vamos planejar minha aposentadoria? Falta 15 anos para me aposentar, faltam 10 anos para me aposentar. Você já pode fazer o planejamento da sua aposentadoria, tá? Estruturar modelos complementares. Então, busca uma previdência privada, faz investimento, compra ações, fundos imobiliários, de forma com que, quando você se aposentar, somado com o que você investiu, vai ali te conceder, aí sim, a tranquilidade tão esperada. E terceiro, na realidade é igual, né? Eu acabei repetindo, que é realizar o planejamento previdenciário. Então, planejar e buscar complementar a sua renda é muito importante, tá, gente? Eu espero, pessoal, que vocês tenham entendido, tá? Por que de tantos pedidos negados de INSS? Por que de sistema sem funcionar? Por que é necessário você contratar um advogado para se aposentar? Tá? Justamente porque a Previdência não foi pensada em você e você precisa de pessoas que possam te defender. Tá? Então, gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais hoje. E eu espero que você me ajude a chegar nos 10.000 inscritos, se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho para receber todo o vídeo que eu postar. Eu conto com você, eu conto com a sua audiência. É o Ramalho Advocacia rumo aos 10.000 inscritos. Até o nosso próximo vídeo. Fica com Deus. Que Deus abençoe você e abençoe a sua família. Tchau.